Bem-vindos ao B de Barbárie. Esse livro aqui conta a história de duas personagens principais, a Mitsuko e a Sonoko. A Sonoko, a nossa narradora, ela vai estar contando a história então para um sensei que já ajudou ela tempos atrás, quando ela traiu o marido com um cara. E é muito interessante que no começo do livro a gente tem meio que uma resposta do interlocutor, que é o sensei, porque ele faz alguns comentários. Então ele pontua, nesse momento a Sonoko, os olhos dela brilharam, ou quando a Sonoko mostra umas cartas pra ele, ele comenta sobre como eram os envelopes. E eu tava gostando bastante desse feedback que a gente tava tendo do interlocutor. Mas Voragem foi um romance folhetinesco, então é normal que algumas coisas sejam mudadas conforme a publicação dos capítulos sejam feitas, porque você tem um feedback do público também, né? Então provavelmente o Junichiro Tanizaki deve ter abandonado essa questão no decorrer do livro porque ele percebeu que não fosse algo que estava agradando aos leitores. Até porque os romances folhetinescos têm uma característica muito forte de deixar ganchos. Então conforme você vai escrevendo, você termina aquela parte no folhetim com um gancho, que é o que acontece, por exemplo, em O Memória dos Sargentos de Milícias, que eu já resenhei aqui. E o que acontece? Provavelmente essas descrições maiores não estavam aproximando o leitor, então depois de um tempo ele abandona esse tipo de coisa que me fez muita falta depois. A gente tem ali uma história entre essas duas mulheres na década de 60, o que me impressionou muito, porque é um tema muito tabu até hoje em dia para alguns autores, em alguns contextos sociais, falar sobre um romance LGBT, quando nesse livro ele acontece sem nenhum problema aparentemente. A grande questão é que acontecem muitas tramas, existe muito aquela questão de um enganar ao outro, de um passar um outro personagem pra trás, e você fica o livro todo muito suspeito do que tá acontecendo. E eu sempre acho que quando você tá suspeito e quando você tá desconfiando de um personagem, desconfiando do outro, é porque a construção do personagem, ela é muito completa. É um personagem que tem 360 graus, né? Ele não é um personagem que só tem um lado, que você já saca ele na hora. Então isso pra mim é sinônimo de uma boa escrita, de um bom desenvolvimento de personagem. Só que o problema é que pra mim, nos últimos capítulos, eu acho que o Junichiro perdeu a mão. Ele colocou vários plot twists durante a história que foram muito bacanas. Só que no final, a gente tem uma história que pra mim parou de ser verossímil. Acabou totalmente com a suspensão da descrença, sabe? Eu não vou contar, obviamente, porque isso tá bem nos últimos 2 ou 3 capítulos, mas pra mim aconteceu esse problema da realidade. Outra coisa que eu queria comentar é que esse livro, ele é vendido muito como um romance LGBT, mas eu acho que o foco não é o romance em momento algum, porque ele fala exatamente das questões ruins do relacionamento, e não que o relacionamento entre a Sonoko e a Mitsuko seja ruim desde o começo, mas a gente fica sempre com uma desconfiança de ciúmes, de enganação, de traição. Então não é um romance na forma romântica, sabe? É um romance sobre um relacionamento, mas talvez não de forma romântica. Eu acho que isso é muito importante para que a gente não crie expectativas irreais em cima do livro, como eu criei um pouco, para ser muito sincera. Eu mudaria o final desse livro, né? Eu não gostei muito. Achei que foi de 8 a 80 em 2 capítulos, o que não tinha sido feito durante o desenvolvimento do enredo. Muita gente disse que acharam exageradas algumas atitudes dos personagens, mas eu queria lembrar de uma coisa muito importante. Esse livro se chama Voragem e não é à toa. É sobre esse instinto voraz num relacionamento. Em inglês o livro chama Quicksand, que é areia movediça. Então eu acho que tem essa ideia de voraz e de se afundar, de se perder pela impetuosidade de algo, né? E acho que esse título não poderia ser mais correto. Não à toa a Helene Brum comenta do título na revistinha da tag do mês, não é mesmo?
Outra coisa que me ajudou muito a entender essa voracidade foram os meus anos na infância vendo animes. E por quê? Tem um momento em que a Sonoko abraça a Mitsuko que parece meio irreal. Mas eu me lembrei daquelas partes de animes em que uma personagem abraça a outra e aí aparece as perninhas fazendo assim, meio que num borrão. E aparece, sabe, a cabeça um pouquinho maior. E eu lembrei que talvez essa seja uma representação muito mais oriental do que ocidental. E que talvez essas estranhezas que muita gente comenta na leitura seja pela falta de hábito que a gente tem de ler autores orientais. E até por isso eu fiquei mais instigada a ler literatura oriental. Eu já tinha dito no vídeo de fechamento do ano passado que eu queria ler mais, e essa percepção me fez ficar mais interessada. Bom, não foi um livro que eu gostei muito, ainda que não tenha sido a pior leitura desse ano. Foi uma leitura que me decepcionou no final, né? Tava indo muito bem e aí depois começou a me decepcionar. Mas é isso, faz parte, temos altos e baixos na nossa vida como leitores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui. Comentem o que vocês acharam lá embaixo, eu acho que esse é um livro que tem muito a ser debatido. E um beijo, até a próxima!